Carlo Ancelotti convoca os 26 atletas que vão disputar a Copa do Mundo no México, Estados Unidos e Canadá, né? Então vamos falar um pouco dessa lista, vamos falar um pouco de tudo que aconteceu ontem, né? Enfim, vamos falar um pouco disso tudo aí. Queria começar falando o seguinte, galera. A gente sabe que a convocação da seleção ela gera expectativa, né? E uma expectativa que tinha era se o Neymar ia ou não. O Neymar foi convocado. Só que eu queria trazer uma ilustração aqui, né, bem plausível, né, vamos dizer assim. A galera do meio do futebol, treinadores, jogadores, os jornalistas que vivem muito mais de futebol, ou saíram do futebol e foram para a TV, poder comentar, enfim. Esses caras que vivem futebol, que gostam de futebol, que respiram futebol desde a sua, né, essência até os dias de hoje, todos eles aí, praticamente 99% deles levariam o Neymar, isso antes da convocação sair, né? Quem não levaria é a galera que nunca chutou a bola, né? Que nunca jogou um campeonatinho daqui e outro ali, sabe que a diferença de ter um craque como o Neymar na seleção ou não. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que essa discussão, o Neymar não era discussão, não seria discussão, na verdade, se ele fosse argentino, por exemplo. Ele não ia ser, ele ia ser convocado e pronto, acabou. A galera tinha pedido ele. Se ele fosse bósnio, também, mesma coisa. O problema é que aqui no Brasil a gente tem uma parada que, infelizmente, a gente paga um preço muito caro com isso, que é o quê? A partir do momento que você pensa diferente do coleguinha do lado que apoia tal ideologia, você passa a ser o inimigo deles, né? A galera não sabe respeitar. As paradas de democracia aqui no Brasil não tem muito, a gente sabe disso, né? Se você concorda com a opinião política do fulano de tal, você tá legal. Se você não concorda, você é inimigo dele. Simples assim. E aconteceu isso com o Neymar. E aconteceu isso com o Neymar no futebol, acontece com outras pessoas na música, acontece com outras pessoas na própria política, enfim, acontece com outras pessoas em vários lugares, né? E o Neymar fizeram isso com ele, que tentaram tirar ele da Copa de todos os jeitos, né? Única e exclusivamente por conta de política, né? Esse é um parênteses que eu queria abrir aqui já para vocês. Porque futebol, cara, não tem como você falar que Vinícius Júnior é melhor que o Neymar, não dá, não dá. Que o Rodrigo é melhor que o Neymar, não dá. Que o Gabriel Magalhães é melhor que o Neymar, não dá, não dá, não dá. Né? Então, assim, eu acho que a gente perde muito com isso, né? São discussões inúteis que a gente, infelizmente, perde tempo em relação a isso aí, né? E a gente vê pessoas do futebol que vivem no futebol falando, né? Quase 99% delas falando que levariam o Neymar, né? Enfim, acho que quem entende de futebol, e esses caras entendem mais de futebol de seleção brasileira do que eu, do que você, do que essas pessoas que estão aqui do lado de fora. Principalmente os campeões do mundo. Os caras entendem de futebol mais que a gente. Isso é humildade, a gente precisa entender que a opinião desses caras vale, sabe? A gente precisa saber disso. São pessoas que viveram futebol, disputaram a Copa do Mundo, né? Coisa que eu e você provavelmente não deve ter passado, assistido, vivido de forma integral como esses caras viveram, e a opinião deles precisam valer. E valeu. E o Carlo Ancelotti, hoje, provou que a opinião dele é diferente da sua, entende? É o treinador mais vitorioso do mundo, né? O treinador mais experiente do mundo e que está na frente da nossa seleção. Eu não colocaria ele na frente da nossa seleção, mas o cara entende que o Neymar é importante para a seleção porque é futebol, não é política, é futebol. Então, por isso, a gente acabou tendo o Neymar na lista aí. Eu acho que é muito válido. A gente tem chance, sim, agora de chegar numa final de Copa do Mundo, né? A lista eu trocaria algumas coisas, né? Mas, obviamente, é opinião, né? Mas, assim, vamos passar aqui para vocês. Alisson, Ederson e Everton, acho que está bem servido. Acho que não tem muito o que dizer. Uma surpresa para mim foi o Everton ter aparecido, mas é uma surpresa muito boa, né? Porque o goleiro campeão olímpico pela seleção, pegando pênalti, a gente precisa de jogadores experientes como esse para poder chegar à seleção brasileira, né? E resolver o assunto, né? Os defensores, Alexandre, eu particularmente não levaria, acho que tem como a gente rever isso aí, né? Bremer, Danilo, ok. Douglas Santos, eu também acho que levaria o Thiago Silva no lugar do Douglas Santos. Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley, eu acho que tá ok, mas a gente tá indo para a seleção sem o lateral direito,
né? A gente não tem um lateral direito específico. O Wesley não joga de lateral direito lá. Pode até fazer a função na Copa, mas ele não tá jogando de lateral direito lá na Roma, né? Então, enfim. Vamos ver o que o vovô Ancelotti tem para isso aí. Os meios campistas foi a posição onde veio menos jogadores convocados, né? Bruno Guimarães, para mim, ok. Casimiro, para mim, ok. Danilo, achei, cara, perfeita a convocação do Danilo. É um cara que mostrou, sim, aproveitou a oportunidade, abraçou e foi para dentro. Né? Fabinho também acho maneiro, né? Acho que as outras pessoas que estão vindo atrás, acho que teriam um pouco mais vai ter um pouco mais de oportunidade, né? O Lucas Paquetá, para mim, é um ponto de interrogação, sabe? Porque não vem bem na equipe dele, né? Apesar de já ter jogado o Copa do Mundo, o cara experiente pode render, né? Mas eu ainda levaria, né? Mas é um ponto de interrogação que a gente precisa trabalhar ele nesse tempo restante que tem para a Copa do Mundo. E aqui, para mim, foi as melhores das notícias, né, cara? Gostaria muito que o Endrick fosse chamado, o Endrick foi chamado ontem, né? Já entra nessa questão, né? O Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Agora que entra a parada. A gente tá acostumado, né? Para mim, assim, os caras que chegam para essa Copa do Mundo, para mim, na minha visão, é Vinícius Júnior e Rafinha, né? Vinícius Júnior e Rafinha nunca tiveram uma sombra que eles têm agora. Porque agora eles têm o seguinte, agora tem uma sombra de 3 caras que podem entrar e resolver, porque os caras são doidos, os caras são malucos, para eles não interessa se é o time da Vila Bariri ou se é a Argentina do Messi que tá jogando. Quem que são esses caras? Ryan, Endrick e Luiz Henrique. Os caras não estão nem aí pra nada. Não interessa quem tá do outro lado. Eles vão entrar e vão para dentro, vão resolver. Isso são características de jogadores grandes que gostam de jogos grandes, que podem resolver jogos grandes. Então, assim, Rafinha e Vinícius Júnior até hoje não entregaram esse tipo de jogo pra gente na seleção brasileira. Ter a sombra desses 3 jogadores agora ameaça muito a titularidade deles, para mim, sabe? Porque o Henrique é um cara que briga, que vai toda hora. O Luiz Henrique também, para mim, já tá consolidado. Para mim, deveria ser titular da seleção. O Ryan vindo por fora, comendo por fora, a gente já viu, né? Eu, como vascaíno, vocês podem ver, né? Eu, como vascaíno, sei que o Ryan pode sim render mais, porque o cara não tá nem aí. Se é o time lá da Feira de São Cristóvão, ou se é o Manchester United, ou se é a Espanha do Lamine Yamal, ou se é a França do Mbappé, ele não tá nem aí, ele vai para dentro porque ele gosta de jogar futebol, gosta de jogo grande. Esse tipo de jogador faz a diferença pra gente. Esse tipo de jogador tava faltando na nossa seleção. Isso ameaça muito a titularidade de Rafinha e de Vinícius Júnior, que nunca entregaram para a seleção o que a gente espera deles. Pode ser que entregue nessa Copa? A gente espera que sim, porque eu quero o campeonato e você também, né? Mas está muito ameaçado aí, na minha opinião. Se colocarem esses 3 para poder jogar aí, vai dar um caldo bem bacana. Gostaria muito de ver esses 3 jogando uma Copa do Mundo, né? E para finalizar, né, eu acho que a gente, na lista do total, apesar de eu fazer algumas modificações, eu acho que a lista deixou o Brasil empolgado, né? Eu gostei da lista, apesar de fazer algumas modificações, mas eu gostei da lista. E agora o momento é de apoiar, é de prestar atenção no que está sendo feito, é de prestar atenção no que vai ser executado lá nos Estados Unidos. Nós, a parte dos torcedores, é apoiar, acabar com esse negócio de política, de pensar isso ou aquilo, é abraçar a causa da seleção brasileira para a gente poder chegar a esse hexacampeonato que é importante para nós. Acho que a gente nunca chegou tão fodido na Copa do Mundo, né? A gente está vendo aí o Brasil dividido para tudo, né? O Brasil ruim em praticamente tudo, né? Mas a gente chega, né, com essa desconfiança da seleção brasileira, que hoje reacendeu essa convocação esperada, né? Todo mundo parou, o Brasil inteiro parou para poder ver quem chegaria para a Copa do Mundo. Então eu acho que a gente está num momento que nós precisamos nos unir, né, para poder ver essa Copa do Mundo, participar dessa Copa do Mundo e trazer esse hexacampeonato. Então, a partir de agora, galera, esquece tudo, esquece política, esquece o time que você torce, esquece e vamos focar na nossa seleção, que é o mais importante, que a gente possa voltar aos Estados Unidos com esse hexacampeonato. Será que o Brasil vai cantar Oi, boa noite? Será que vai ter gol do Raia hoje? Eu acho que vai.